Estão me ouvindo? Tá ok o som? Beleza. Só um minuto. Ok, bom dia, gente. Bom dia, tudo indo. Luz, som, tá tudo ok então. Câmera, tá todo mundo me ouvindo bem aí, né? Tá, acho que o áudio também tá ok para vocês, né? Gente, ontem nós iniciamos ali, deixa eu tentar organizar aqui meus braços. Tá? Ontem nós iniciamos ali as teorias demográficas. E aí nós falamos aqui sobre duas teorias, né? Nós falamos ali sobre a teoria malthusiana e falamos sobre a teoria neo-malthusiana, perfeito? Falamos sobre essas duas teorias. E aí terminamos ali a aula, né, onde nós iríamos iniciar em teoria eco-malthusiana, tá? Então, quando a gente fala da teoria eco-malthusiana, nós estamos falando de uma teoria associada ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente. Tá? Porque o que eles vão afirmar, né, na teoria eco-malthusiana? Que o grande crescimento populacional ele vai acabar gerando um impacto muito grande na natureza. Isto é, nós vamos esgotar todos os recursos naturais. Então, dentro dessa teoria, eles vão falar em preservar o meio ambiente. Né? Se nós calcularmos, por exemplo, um lugar, uma instituição onde nós temos 800, 900, 1000 alunos, vamos pegar uma instituição, podemos pegar uma universidade, e aí a grande quantidade de livros que essa instituição distribui, por exemplo, para cada aluno. Se nós pensarmos em todas as escolas, se nós pensarmos em todas as universidades do Brasil, e aí quando a gente fala de livros, quando nós falamos de livros, nós estamos falando de celulose, nós estamos falando da matéria-prima, né, no caso a árvore, a natureza. Quando nós pensamos no algodão, uma camiseta branca, ela consome aproximadamente, durante o seu processo ali de confecção, de lavagem, ela consome aproximadamente ali para confeccionar 3.000 litros de água, né, o tecido, né, da camiseta branca. Então, dentro da teoria eco-malthusiana, o grande crescimento populacional, ele vai acabar gerando um impacto ambiental gigantesco, né? Nós temos um documentário que seria muito interessante, aliás, já postei para vocês lá na lista, né? Que é o Oceano de Plástico. É obrigatório esse documentário, gente. Oceano de Plástico, está disponível no Netflix. E tem um outro documentário, esse 21 minutos aproximadamente, será aqui, tá? A história das coisas. Então, a história das coisas, tá? Disponível no YouTube, 21 minutos, a URG já utilizou como base.
Então, para a gente ter noção do que traz a teoria ecomalthusiana. Tem um outro documentário também no YouTube, que é as corporações, né, trazendo o impacto, né, da produção industrial. Então, beleza, faz sentido isso. Só que eu chamo que é sustentável, a questão do meio ambiente, ela foi capitalizada. Não sei se faz sentido para vocês. Vou dar um exemplo mais claro. Para nós morarmos num condomínio, né, sustentável, ele tem um custo mais elevado. Um condomínio sustentável que utiliza ali a energia através de painéis solares, utiliza a energia através de aerogeradores, tem reaproveitamento da água, né, nas suas cisternas, tem ali processo de reciclagem do lixo, reaproveitamento, né, as casas, né, com material ecologicamente correto, tem um custo, é muito mais caro. Então, dentro de uma lógica de mercado, o que as pessoas fizeram? Elas também capitalizaram, né, a sustentabilidade. Ser ecologicamente correto, ser sustentável, se tornou um negócio. Então é interessante a gente observar esse lado, né? Nós temos a capitalização né, da sustentabilidade, né? Se tornou um mercado, tá? A sustentabilidade e o ecologicamente correto. Como ponto crítico, isso é muito interessante. Né? O quanto custa uma camiseta orgânica, por exemplo, para comprar uma camiseta orgânica, quanto custa nesse aspecto. Tá? Ok? É isso a ecomalthusiana. Agora eu trago aqui para vocês, gente, a teoria reformista ou a teoria marxista. Tá? Olha só, o que fala essa teoria? Bom, primeiro, para nós pensarmos nessa teoria aqui, ó, nós falamos a ideia dessa teoria, elas são todas contrárias ali, no caso, a teoria malthusiana, a malthusiana, tá? E a neomalthusiana, ela é contrária. E mais do que isso, tá? Para os reformistas, a pobreza vai gerar uma superpopulação. A escassez de recursos vai gerar uma superpopulação. Tá? A falta de acesso ao saneamento básico, né? A água potável, a coleta de lixo, a educação, a saúde, esta carência, né, que daí eleva a pobreza, que é o IPH, o índice de pobreza humana, vai acabar gerando, né, no caso, uma superpopulação. A pobreza é que gera a superpopulação, porque daí esta família, né, o casal, ele não tem acesso ali a métodos contraceptivos, ele não tem acesso à informação, ele é excluído no mercado, né, ele não existe dentro de uma cidade, o Estado não enxerga, que é a chamada ausência do Estado, o Estado não enxerga aquela comunidade. Podemos pegar ali moradores, alguns das áreas mais afastadas da Arena, ali no bairro Maitá, que vivem do lixo. Tá? Então é essa relação, é esse distanciamento. Então, para os reformistas, né, eles vão associar essa causa à péssima distribuição de renda na sociedade. Né? Vamos pegar agora, tá? Nós temos ali, trazendo para vocês o contexto, né? Nos Estados Unidos, agora seria a reportagem aqui, né? Quem é que está morrendo nos Estados Unidos pela pandemia do coronavírus? Os mais pobres. Os negros e pobres nos Estados Unidos. Né? Então, uma dificuldade muito maior de se manter, né? A gente começa a perceber o seguinte, que, né, muita gente consegue se manter dentro do isolamento social, tem maior poder aquisitivo também. Então, nos Estados Unidos, a gente começa a observar isso. Né? Os mais afetados, as camadas mais pobres. E aí, claro, eu estou trazendo aí nos Estados Unidos, não estou nem falando do Brasil, não estou nem falando do Venezuela, não estou nem falando do Equador, falando dos Estados Unidos por ser a maior potência do mundo, onde nós temos também uma grande desigualdade social. Né? Porque a gente enxerga os Estados Unidos como um modelo, não é modelo. Perfeito? Não é modelo. Nós podemos pegar alguns modelos ali em países europeus para discutir, né, em termos de bem-estar social, mas Estados Unidos ele não é modelo. A desigualdade é gigantesca. Tá? Então, a péssima distribuição de renda na sociedade seria a causa para essa pobreza e para esse grande crescimento populacional. E aí, é claro, o que eles vão falar? Os governos deveriam implementar políticas, né, de reformas, né, sociais, né? Deveriam implementar
políticas de bem-estar social deveriam incluir a parcela desta população, né? Aí eu chamo a atenção aqui para uma imagem aqui, uma mãe jovem, menos de 30 anos, com 3 filhos. Tá? Aí, como é que funciona essa lógica aqui, né? A gente consegue a oportunidade dessas crianças aqui, né? Eles vão conseguir ter as mesmas oportunidades que crianças de uma classe média alta, do que crianças ricas, as oportunidades serão as mesmas? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Então, é um aspecto extremamente diferente. Então, nós temos aqui uma família completamente excluída, o serviço social ele não chega aqui. Aí vamos analisar em termos de um caos, de uma pandemia, como é que aqui, qual é o acesso, né? Qual é o acesso? O acesso é zero, não tem acesso, não existe. Tá? Então, para a teoria reformista, a péssima distribuição de renda na sociedade seria a causa, né? Aí nós vamos ter essa pobreza vai gerar essa superpopulação, né? Vai faltar informação, né? Vai faltar conhecimento. Então aqui eu trago uma outra imagem, uma escola em Maputo, Moçambique, mas também é muito semelhante a uma escola em Porto Alegre, digo com propriedade, porque eu trabalhei em 2 escolas aqui em Porto Alegre que eram a estrutura era pior do que essa daqui. Uma delas eu cito o nome para vocês, que era o Colégio Araújo Viana, na rua 9 de Junho, no Partenon, ali numa rua em frente ao Carrefour. Trabalhei nessa escola ali na subida do morro, era pior do que essa aqui. Trabalhei também na escola Padre Balduino Rambo, o Rambinho, que fica dentro da Vila Brasil. Já foi considerada uma das piores escolas do estado, para vocês terem uma ideia, completamente sem verba, sem estrutura. Aí eu pergunto para vocês, uma escola, né, nessas condições, qual é, né, o desejo, qual é a vontade, né, de um aluno de se manter aqui, do próprio professor? Então, essa é a ausência, essa pobreza, ela aumenta, né, ela intensifica a dificuldade. Tá? Aqui uma imagem de um jovem, né, morador também do bairro Humaitá. Essa foto eu tirei com autorização, óbvio, em 2014, quando eu trabalhava numa escola aqui de Porto Alegre. Fiz um trabalho junto com algum grupo de alunos para apresentar ali num projeto. O trabalho ficou batizado como Invisibilidade Social. Né? E nós fotografamos, trabalhamos, entrevistamos moradores de ruas, entrevistamos ali, né, famílias. E aqui é uma família no bairro Humaitá, isto em Porto Alegre, ao lado de um gigantesco empreendimento, para a gente falar de contraste social, que daqui a pouco a gente vai ver também urbanização, né? Então, um menino com 15 anos aproximadamente, essa é a cama dele, né? Então, aí como é que a gente vai falar de isolamento social, de condições dentro dessa estrutura aqui, né? E aí, qual é a oportunidade desse jovem, né? Qual é a probabilidade dele de terminar o ensino fundamental, terminar o ensino médio, ingressar numa universidade? Então, e aí, qual é a perspectiva de vida desse jovem? Então, a teoria reformista ela vai bater nisso, né? Nessa péssima divisão de renda da sociedade, nessa distribuição. Tá? Então é bem pesado. Aqui ele estava saindo para jogar bola. A família dele, os pais são catadores de lixo. Então, é a realidade que nós temos, né? Aqui um outro bairro em Porto Alegre, né? Eu prefiro até não citar o nome porque, né? Às vezes podemos ter de repente alguém familiar que mora lá, mas é um bairro também, né, de periferia, e a gente percebe o que? A ausência do Estado. Mas o que seria essa ausência do Estado? A ausência de serviço, de saneamento básico, de pavimentação, de segurança, né, de iluminação, transporte. Então, Porto Alegre. Tá? Por que eu estou trazendo Porto Alegre? Né? Porque às vezes a gente fica muito preso ao estereótipo, né, do sertão nordestino. Né? Tudo bem, quando nós pegamos o índice de desenvolvimento humano brasileiro, né, as piores colocações são estados do norte e nordeste. Verdade, o Rio Grande do Sul ocupa a 5ª posição no índice de desenvolvimento humano, a 5ª. Mas aí nós temos essa realidade, nós temos esse contraste, nós temos essa segregação. Então, para a teoria reformista, tem essa charge aqui que representa, né?
Então aí aparecendo para vocês, né, nós temos ali, né, numa parte ali, quando a gente fala de uma periferia, aqui onde eu estou, né, escorrendo a mão, um modelo que é implementado hoje no Brasil, quando nós pegamos as favelas do Rio de Janeiro, né, ali as UPAs, a Unidade de Polícia Pacificadora, isto é, coloca uma unidade de polícia pacificadora, está tudo resolvido, aspas, ironicamente, desce o cacete na comunidade, né, para tentar garantir a segurança, para, aspas, também domesticar essa população como se tudo tivesse resolvido. Né? Mas não é o ideal, obviamente. Então, qual seria o ideal, o mais próximo do ideal? Levar para a comunidade hospitais, né, aulas de teatro, aulas de música, né, cursos técnicos, creche, centro cultural, uma escola pública de qualidade, um centro poliesportivo, gerar oportunidade para aquela comunidade, né? Gerar oportunidade para aquele jovem, então que ele possa fazer um curso, né? Então que ele possa terminar o ensino médio, para ele poder ingressar no mercado, fazer um curso técnico, então para amenizar. Tá? Então essa seria a ideia, né? Então seriam as políticas, né, de reformas de estruturações sociais. Só que isso tem um custo, né? Isso tem um custo muito elevado para o Estado. Aí eu também pergunto, né? Aí, claro, provocando ali uma reflexão, será que o Estado tem interesse, né, em promover um ensino também de qualidade para esse jovem, uma formação, curso superior, porque também ele vai se tornar mais crítico, mais exigente, e aí não basta, né, para ele só comida, né, água, ele vai querer muito mais do que comida, água, né, ele vai querer diversão, ele vai querer arte, né, ele vai se tornar muito mais crítico, muito mais politizado. E, né, quando a gente pensa numa estrutura política, um cidadão muito mais crítico, muito mais politizado, ele vai cobrar muito mais, né? Isso às vezes não é interessante. Então, trazendo um contexto, a música, comida do Titãs faz essa crítica, né? Então, também o quanto isso tem de custo. Esta é a teoria reformista, tá? Ou marxista, tá? E aí, para fechar essa parte, em termos de crescimento populacional, aqui são projeções, né, até 2100, eu já tinha mostrado a tabela para vocês lá no início da aula, lá, né? Então, onde é que nós vamos ter grandes crescimentos, né, populacionais, né? Então, nós vamos observar no continente africano, então, né, a área ali com uma projeção, crescimento populacional. Lembrando que o continente africano, a África subsaariana, é o maior bolsão de pobreza do mundo. A Nigéria, em 2100, vai chegar a 700 milhões de habitantes. Tá? Então, a projeção aqui, nós temos em amarelo a América do Norte, nós temos ali em verde a América Latina, nós temos em azul a Europa, em roxo a Ásia, aqui, em vermelho o continente africano. Então, a probabilidade, né, de maior crescimento populacional continente africano. Então, a gente precisa também estabelecer urgentemente no continente africano, né, reformas sociais, amenizar ali essa pobreza. Tá? Ok, gente, fechamos essa parte aqui das teorias demográficas. A minha ideia com vocês agora é dar início à estrutura etária da população, pirâmides etárias. Também já coloquei lá um materialzinho para vocês. O pessoal do ensino já compartilhou com vocês, eu dei uma olhada. Tá lá no grupo no Face. Tá? E daí dei uma olhada, então, pirâmides etárias. Deixa eu começar aqui, vamos lá. Deixa eu fechar. Aí, ok? Continua o som ok, visualização ok, né? Gente, olha só, né? Acho que está dando para a gente observar aqui. Quando a gente fala da pirâmide etária, só aqui, deixa eu aqui. Quando a gente fala de pirâmide etária, olha só, tá? Interessante a gente observar algumas coisas, tá?
Quando a gente vai num médico, a gente leva um exame de sangue completo, tá? Nesse exame de sangue nós temos lá triglicerídeo, nós temos colesterol, nós temos glicose, nós temos uma série de dados, né? Nós temos uma série de informações. E aí quando a gente leva, no caso, para um médico esse exame de sangue, às vezes você não conhece o médico, mas ele está analisando aqueles dados ali, e aí, a partir daqueles dados, ele extrai várias informações mesmo, né? Sem conhecer, né, o teu histórico contado, mas ele está analisando ali dados. A partir daqueles dados, ele pode propor, né, uma nova dieta, né, uma dieta alimentar, ele pode analisar também o teu histórico, o teu passado, que você tem um vício alimentar, enfim. Onde é que eu quero chegar com isso, tá? Quando nós falamos da pirâmide etária, ela proporciona uma série de informações, tá? E como é que nós analisamos essas informações, né? A partir da estrutura. Então, quando a gente fala da base, né, de uma pirâmide etária, aqui quando a gente fala dessa base, aqui a gente tem o seguinte aspecto, a gente tem uma informação, né, se a população daquele país ou daquele estado é uma população jovem, ou é uma população adulta, ou uma população idosa, né? Se é um país com uma população jovem, aí a gente já consegue então estabelecer uma necessidade. Bom, se você tem um colesterol alto, né, você tem que cortar ali determinados, né, produtos, determinados tipos de alimentos. Tem que parar de ingerir em grandes quantidades o queijo, o pão, enfim, gordura. Não. Se eu tenho uma população jovem, né, o que eu tenho como necessidade? Bom, eu preciso observar ali necessidades como escolas, né, educação, né, pensar também na saúde, oferecer, né, informação e métodos contraceptivos para reduzir a taxa de fecundidade da população. Tá? Então, a base, nós vamos ter essa informação, que é a população jovem. O centro da pirâmide, nós vamos ter uma informação que é a população adulta. Isso é um país com nós temos muitos adultos, nós temos uma necessidade, temos uma oferta. A necessidade é o quê? Empregos. Adultos precisam de empregos. Então, tem que gerar, né, uma grande oferta de empregos. Né? E se eu tenho uma grande quantidade de adultos, opa, eu tenho mão de obra, né? Eu tenho mão de obra. E aí, quando nós falamos desses adultos, nós estamos falando da população economicamente ativa. População economicamente ativa, que é o PEA, tá? População economicamente ativa, o PEA, tá? E o topo da pirâmide, tá? Nós vamos ter aqui a população idosa, tá? Então, essa é a distribuição. Na base, tá? Crianças, aqui os jovens, e aí os jovens nós vamos considerar de 0 a 19 anos, a maioria de vocês, né? A maioria de vocês. Nós temos talvez aí na sala, né, 3 ou 4 com mais de 20 anos, né, aí na sala. Então, se nós pegarmos ali o percentual da sala, a maioria de vocês são jovens, vocês estariam na base. E aí de 0 a 19 nós vamos considerar jovens. No caso de 20 até 59 anos, adultos. 20 até 59 anos, adultos. Tá? 60 anos em diante, idosos. Perfeito? Então, essa é a distribuição. Jovens 0 a 19, adultos 20 a 59, idosos 60, né, 60 em diante. Perfeito? Então, essa é a distribuição. Na base, tá? Aqui a gente tem percentual, a parte aqui, vamos colocar como vermelho, pode ser, para tentar deixar marcado aqui. Vermelho, a população feminina, azul, a população masculina. Tá? Aqui no centro nós temos a idade, perfeito? E aqui a população em milhões de habitantes. Tá? Então, para a gente fazer essa leitura dessa pirâmide aqui. Vamos lá, peraí. Então, tá? Então, os jovens, adultos, velhos. Tá? O que é interessante a gente também abordar? Tá? Gente, em países ricos, predominam adultos e idosos. Em países ricos, predominam adultos e idosos. Então, o que significa quando nós falamos ali adultos e idosos? Maior expectativa de vida, ou longevidade, tá? E menor taxa de fecundidade. Se você tem mais adultos
né, e mais idosos, poxa, se tem uma população vivendo muito, você tem uma boa qualidade de vida. Tá? Isso, então, é uma expectativa de vida mais elevada. E, no caso, uma redução, né, na taxa de fecundidade, menor número de filhos. Isto em países, né, ricos. Então, vai ser uma população, a pirâmide vai apresentar uma estrutura com o centro e o topo mais largo e a base mais estreita. Em países pobres, nós temos mais jovens. Isto é, a base da pirâmide ela vai ser mais larga, tá? O centro e o topo mais estreito. Perfeito? E aí nós vamos ter o quê? Baixa expectativa de vida e altas taxas de fecundidade. Perfeito? Tá? Então, a conclusão que nós vamos ter quanto à população, nós podemos classificar se é um país jovem, se é um país jovem com tendência ao envelhecimento, se é um país adulto. Então, você vai pegar aquele exame, que é a estrutura etária, e vai olhar, é um país adulto, é um país idoso, né? É um país, né, no caso, envelhecido. Quando a gente olha para a pirâmide italiana, olha só, a gente já faz a relação, a gente olha para a pirâmide italiana, nossa, claro, é um país envelhecido. Por isso, uma taxa de mortalidade, né, tão alta se tratando, né, da pandemia. Né? É um país envelhecido com tendência, né, a rejuvenescer. Então, é isso que a gente vai classificar. Perfeito? Então, aqui nós temos uma estrutura de uma pirâmide. Analisando na base a mortalidade infantil. Como é que eu analiso a mortalidade infantil? Porque eu tenho uma base aqui de 0 a 4 muito grande. Aquelas crianças não estão envelhecendo, elas estão morrendo ainda enquanto jovens. Tá? Elas não evoluem, elas não estão evoluindo, elas não estão envelhecendo, elas não estão em trânsito, perfeito? O centro, a população é economicamente ativa, e o topo, a expectativa de vida, perfeito? Agora aqui nós temos 3 modelos bem interessantes aqui, esses modelinhos aqui. Deixa eu tirar meu braço. Tentar aqui, estou colado, estou aqui com a cara. Tá? Então nós temos 3 modelos aqui bem interessantes. O modelo de uma pirâmide para um país jovem, né, onde é que a gente observa isso? Tendo a base mais larga, no caso, o estreitamento do centro e do topo. Esse modelo se aplica onde? Bom, vou dar um exemplo. Nigéria. Nigéria, esse modelo é Nigéria, esse modelo é Uganda, esse modelo é Ruanda, esse modelo é República Democrática do Congo. Poderia ser, grosseiramente falando, o modelo do continente africano. Este modelo também é do México. Tá? Então, quando a gente olha para uma pirâmide jovem, nós podemos aplicar ao México, nós podemos aplicar ali aos países do continente africano, modelo jovem. Já o modelo de um país adulto, o centro é mais largo. Tá? Esse modelo nós podemos aplicar ao Brasil. Hoje o Brasil teria essa estrutura, seria um país adulto. Brasil adulto. Nós temos mais adultos do que jovens. Então, isso é muito interessante quando nós pensamos na força de trabalho. Mas o Brasil é um país adulto com tendências ao envelhecimento. Isso é muito importante, tá? Adultos com tendência ao envelhecimento. Perfeito? Tá? Então, o Brasil é um país adulto. E seria, como já foi questão da URGS, e tá, eu acho que está naquela lista que eu enviei para vocês com 70 exercícios ali de demografia, tem ali uma questão da URGS de 2017, talvez, tá? Trazendo ali qual seria a pirâmide do mundo. A pirâmide do mundo seria uma pirâmide adulta. Tá? Do mundo seria uma pirâmide adulta, isso é interessante. E aqui a pirâmide europeia, né, gente? A pirâmide japonesa, a pirâmide europeia, que é um país idoso. Né? Qual seria o melhor modelo? Sem dúvida, a pirâmide idosa. Porque se você tem uma percentual elevada da população, muitos idosos, significa dizer que você tem uma boa qualidade de vida, você tem um índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, extremamente alto, extremamente elevado, né? Então você tem, né, uma qualidade de vida, o que proporciona saúde, o que proporciona, né, maior expectativa de vida. Então seria um melhor modelo. Claro que não é uma pirâmide perfeita, porque quais as necessidades que nós temos? A necessidade de repor a mão de obra. A necessidade de repor a mão de obra. Esse é o grande aspecto, tá? A necessidade de repor a mão de obra. Então, eis o que nós temos aqui, tá? Deixa eu evoluir aqui mais com vocês.
Eis a pirâmide do Brasil de 1970. Então, vocês estão olhando já o exame de sangue. Estão olhando essa pirâmide, o que vocês estão percebendo? Nossa, um país jovem. Sim, era considerado nesse período o país do futuro. Mais jovens, né? Então, base larga, tá? Estreitamento rápido. Então, país do futuro. Olha só, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. O Zilmar, né? O Adriano, eu, o Leandro, quem mais ali? Eu acho que, não sei, não quero cometer um gafe. Talvez o Dani. Bom, enfim, né? Nós somos da década de 70. O Zé, tá? O Zé, com certeza. Tá? Nós somos da década de 70. Então, olha só, nós somos da década de 70. E aí, olha só para perceberem a transição. Onde é que nós estamos hoje? Tá? Nós éramos aqui as crianças de 70, hoje nós somos os adultos. Perfeito? Para perceber essa mudança. Então, um país do futuro. Hoje nós somos adultos. Em 2060, todos idosos, nós vamos estar na faixa em 2060, isso que eu citei, Zilmar, Zé, Daniel, Leandro, o Adriano na faixa de 80 e poucos anos. Estaremos firmes e fortes, ainda dando aula. Firmes e fortes, tá? Então, quando a gente olha ali para o futuro, para a questão da pirâmide, ok? Então, Brasil, país do futuro, 70. Aí, olha só, o Brasil atualmente, onde é que nós estamos, né? Olha só, percebam, de 20 até 59 anos, olha só o centro, né? Uma enorme população adulta, né? Uma enorme população adulta. Nós atingimos, quem quiser anotar aí, o nosso bônus demográfico. Significa dizer que nós temos mais adultos, tá, do que idosos, perfeito? Mais adultos do que idosos. Tô vendo ali movimentar, por enquanto tá tudo bem ali, né? Tá tudo bem, tô vendo movimentar ali. Acho que a quantidade de sala nós temos aqui, tem pessoal, uma galera ali, nós estamos com 21 alunos, é isso? Mas menos do que ontem. Poxa, que triste. Que triste. Tá? Então, olha só, gente, tá? Hoje nossa população, adultos, ok? Futuro, deixa eu ir para o futuro aqui, 2060, porque essa pirâmide é extremamente interessante, olha só. Então, em 2060, nós vamos ter ali muito mais, né? Nós vamos ter muito mais, né, homens na faixa de 55 a 59 anos do que crianças de 10 a 14 anos. Nós vamos ter muito mais homens entre 65 e 69 anos do que crianças entre 5 a 9 anos. Né? Nós vamos ter muito mais mulheres aqui, né? No caso, idosas entre 65 e 69 anos, do que meninas entre 10 e 14 anos. Então, a pirâmide aqui do futuro. Né? 2060, um país envelhecido. Qual é o problema? Qual é o impacto? A aposentadoria. Né? A previdência, esse é o grande impacto que nós vamos observar. Outro aspecto interessante aqui, as pirâmides por regiões. Aí vocês vão lembrar lá, talvez a nossa última aula ou penúltima aula, dê uma olhada aí no teu caderno, eu anotei ali. Taxa de fecundidade por região brasileira com base no último censo 2010. Aí lá, a taxa de fecundidade da região norte, 2,47 filhos. E aí, como é que isso vai ser representado numa pirâmide? Olha só a região norte aqui, gente. A base é larga, porque nós vamos ter mais jovens, né? Nós vamos ter mais crianças. A taxa de fecundidade da região nordeste, 2,06 filhos. Né? Como é que vai ser representado? A base é mais larga. Taxa de fecundidade das regiões sul e sudeste, 1,7 filhos. Olha só, regiões sudeste, região aqui sul. Né? A base mais estreita, mais adultos. Estão entendendo? Estou fazendo um link com a taxa de fecundidade, percentual da população. Então, se nós temos mais filhos, número muito maior de filhos, como é que vai ser representada a pirâmide? Mais crianças, mais jovens, né? Menos filhos, no caso, uma região com mais adultos. Então, o centro mais largo. Fez sentido? Ok? Então, vamos seguir aqui, tá? Para a gente perceber que Rio Grande do Sul, né? E aí é o estado brasileiro com o maior percentual de, se a gente olhar aqui, né? Idosos, né? Então, a gente pega aqui, olha só a faixa aqui, é bem, né? Complicada a faixa de idosos. Deixa eu mostrar para vocês alguns
alguns países. Antes de avançar, anota a informação, tá? 51,5% da população brasileira são mulheres. Nós temos mais mulheres do que homens, 48,5% homens, tá? Então, 51,5% da população brasileira mulheres, 48,5% homens. Deve estar espelhado aí para vocês, né? Eu vou ainda tentar aprimorar essa tecnologia, como eu utilizo um sistema ali que é o IVCAM, ele deixa espelhado, tá? Tem alguém tentando entrar? Não, né? Bom, apareceu alguém ali, tá? Então, ok? Então, olha só, gente. Deixa eu trazer aqui mais uma análise. Olha só, a pirâmide da Turquia, a pirâmide da Europa. Percebam quanto a pirâmide da Turquia, no caso, uma pirâmide adulta, pirâmide europeia, olha só, né? A pirâmide idosa. Mas deixa eu mostrar alguns exemplos aqui mais interessantes. Japão e Alemanha. Olha só o percentual de idosos que nós temos aqui no Japão, né? Envelhecimento da população. A expectativa de vida, gente, no Japão é de 82 anos. 82 anos. Né? Na Alemanha, olha só o envelhecimento da população. E aí percebam uma outra coisa, é urgente isso aqui. A pirâmide, além da gente identificar também necessidades, a gente pode identificar crises, migrações, guerras. E aí vocês já bateram o olho, eu tenho certeza que vocês já bateram o olho e perceberam que no Japão, aqui nessa faixa, lembra de idosos, 59 anos em diante, nós vamos ter mais mulheres idosas do que homens idosos, olha só. Acho que dá para perceber isso aqui claramente. Ó. Nós vamos ter mais mulheres idosas do que homens, assim como na Alemanha, nós vamos ter mais mulheres idosas do que homens. Tá? Então, aqui ampliando, deixando mais robusta a pirâmide do Japão, olha só, nós temos mais mulheres idosas do que homens. Por quê? Né? Fazendo essa pergunta aqui, por quê? França, mais mulheres idosas, olha só, do que homens idosos. Olha só a pirâmide italiana, gente. Né? A pirâmide italiana aqui, ó. Olha a quantidade de idosos. Aí a gente vê o impacto, né, da pandemia na população idosa. É um país velho, um país de idoso. Né? Uma excelente qualidade de vida, mas quando a gente pensa que tem uma necessidade, que é a reposição da mão de obra, por isso que o Sul tem uma grande absorção, né, de imigrantes. Mas reparem outra questão, mais mulheres idosas do que homens idosos, né? Pensando na resposta. Polônia, olha só, é gritante, né? Na Polônia, mais mulheres idosas, tem um buraco aqui, né? Então, Portugal, mais mulheres idosas do que homens. Rússia, meu Deus, é gritante, olha só. Sim, acho que a maioria já respondeu, né? Segunda Guerra Mundial. Né? Quando a gente pensa a Europa passou por duas grandes guerras. Né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, a Rússia, nós tivemos 20 milhões de russos morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, os soldados, os homens foram, né, à guerra, né, e dentro daquele papel ainda as mulheres ou migraram ou permaneceram nas suas casas, né? Então, a quantidade de soldados que morreram, né, tanto na Rússia, né, Portugal, na Polônia aqui também, olha só, quantidade de homens, né? Esses homens não voltaram, né? Então, a quantidade de mulheres viúvas, né? Os países europeus, tá, mas Japão sim, Japão, Segunda Guerra Mundial, né? Nós não podemos lembrar ali, né, da aliança naquele período do demo ali, né? Entre Alemanha, Itália e Japão, tá? Então, e claro, aí a quantidade de soldados russos que morreram. A pirâmide da China, lembrando que ali a China já pôs, né, fim à política do filho único, né, ratificou a política do filho único, por quê? Porque a população chinesa está envelhecendo. Lembrando que a China agora, né, autorizou, né, os casais a terem até 2 filhos, desde que né, o pai seja filho único. Né? Por que a China resolveu ratificar a política do filho único? Porque a população chinesa começou a envelhecer, né? E aí, lembrando que com a política do filho único, começou lá na década de 70, né? Os chineses
deixaram de ter, né, como população ainda absoluta 400 milhões a mais, né, de filhos, né, 400 milhões de pessoas deixaram de nascer, digamos assim, por causa da política do filho único. Então a China pôs fim à política do filho único porque a população chinesa começou a envelhecer. Tá? Então começou a envelhecer, tá? Tem para isso. E aí, agora ratificando, podendo ali os casais terem 2 filhos desde que, né, o pai seja filho único. Aqueles que nasceram dentro da política do filho único, nós temos cerca de 80 milhões de chineses que nasceram dentro do período da política do filho único. Eles são chamados, né, carinhosamente de pequenos imperadores. Tá? Então, é isso. A pirâmide dos Estados Unidos, olha só, também é uma pirâmide robusta em termos de população adulta, em termos de idosos, mas também muitos jovens, lembrando que é reflexo também, né, da grande quantidade de imigrantes, lembrando que os Estados Unidos tem 2,02 filhos por mulher, a taxa de fecundidade é maior que a brasileira, tá? Então, muitos filhos aqui, por isso ainda a população jovem, ok? Agora, o áudio voltou, né? Tá? É que eu acho que alguém está tentando entrar. Ok, gente, eu acho que eu vou ter que terminar a aula e aí eu volto na próxima semana. Deixo aqui a pirâmide do Catar, é que deve ter algum professor tentando entrar, tá? E estourou o nosso tempo. Mas para mostrar aqui a população masculina, tá? O que significa? Olha só, nós temos muito mais homens do que mulheres na faixa de 20 até 50 anos. São imigrantes, trabalhadores nas grandes construções, tanto no Catar como nos Emirados Árabes. Tá? Então, vou ter que parar, fechar aqui por essa imagem, tem algum prof tentando entrar ali. Tá? Então, olha só, perceba a grande quantidade de trabalhadores são imigrantes na construção civil, tanto do Catar, lembram daquelas construções magníficas, gigantescas, né? País que mergulhado no petróleo, extremamente rico, Catar e Emirados Árabes Unidos, tá? Vamos trazendo essa, já estou vendo ali para fazer o fechamento, tá, gente? Então, eu continuo na próxima aula até para falar da pirâmide indígena, tá? E aí depois nós vamos trabalhar um pouco de migrações, ok? Pessoal, valeu, tá? Ótimo restinho de semana aí para vocês. Um beijo enorme no coração de cada um. Tchau, tchau, gente. Valeu.